Oi, oi, oi! Tudo bem com você? Eu sou a Adriana Bocomino e eu tô aqui para ensinar você um método simplificado para fazer macarrons belíssimos. Senta, anota aí as minhas dicas que agora você vai produzir lindíssimos macarrons. Vamos lá! Primeiro compromisso que você tem. A minha receita ela é simplificada, o meu método é tranquilo, são poucos passos, porém eu não faço mágica, não existe milagre e eu preciso que você faça os treinos, que você aplique todos os passos sem pular nenhuma etapa. Combinado? Vamos à receita? Vamos precisar de farinha de amêndoas, um açúcar de confeiteiro, não estou utilizando o impalpável, que é aquele que vai amido, eu estou utilizando o glacúcar, que é o açúcar de confeiteiro sem amido. Então, 190 gramas de farinha de amêndoas para 179 gramas de açúcar de confeiteiro. E aí eu já misturei aqui, por quê? Porque eu levei também para o liquidificador. Bati isso no liquidificador para afinar a nossa receita e passei na peneira, tá? Então ficou uma mistura bem fininha, que é o que a gente gosta para deixar nosso macarrão bem delicadinho. E aí a nossa mistura também fica bem levinha, para que a gente tenha um macarrão com... Quando a gente abre o macarrão, ele fica com aquela textura bem fofinha dentro. 160 gramas de clara e 150 gramas de açúcar refinado, apenas. Merengue suíço é misturar as claras com o nosso açúcar refinado. Merengue suíço é aquele merengue que a gente coloca as claras e o açúcar dentro do bowl da batedeira, coloca aqui no banho-maria, mexe para poder chegar a uma certa temperatura para poder bater esse merengue. Por que a gente faz isso? A gente faz para dissolver esse açúcar e para a gente ganhar um pouco de estabilidade. Tá? A gente atinge uma certa temperatura e a gente ganha uma estabilidade nessas claras. Que temperatura que nós vamos chegar aqui? Vamos chegar a 50 graus, tá bom? Daí depois a gente vai bater. Vamos lá. Não tem necessidade de encostar a bowl da batedeira e não tem necessidade de ser o bowl da batedeira aqui no nosso fogão, tá? Pode ser uma panelinha, uma panelinha em cima dessa minha outra panela, que eu faça isso daqui e aí depois eu despejo na minha batedeira, não tem problema nenhum. A hora que você percebe que ele começa a dissolver os grãozinhos de açúcar, você consegue perceber aqui na espátula, aí você começa a verificar a temperatura. Já está 32 graus, aí aqui ele vai subindo um pouco rápido, aí assim a água começa a ferver embaixo, daí rapidinho ele já começa a subir, 42, 50. Nessa minha aqui, na velocidade 6 por 8 minutos. Depois nós vamos subir para velocidade 8 por 3 minutos. Velocidade 6 por 8 minutos, depois velocidade 8 por 3 minutos, tá? Ou seja, uma velocidade média por 8 minutos e uma velocidade um pouquinho mais alta por 3 minutos, tá? Antes eu batia tudo numa velocidade super alta, achava que tava arrasando e tava realmente arrasando com o meu merengue. Vamos lá. Nesse momento, eu já posso acrescentar o meu corante. Eu gosto de utilizar o corante em pó, mas você também pode utilizar o corante em gel. Mas lembre-se que você vai colocar o corante aqui no merengue. Eu gosto de colocar quando ele já tá branquinho, ele já montou, porque daí eu já tenho uma real noção da cor. Lembre-se que quando você colocar a farinha de amêndoas, ele vai dar uma escurecidinha. Então você vai colocar aqui um tomzinho mais claro, e quando você colocar a farinha de amêndoas, ele vai dar uma escurecida, pouquinha coisa, mas vai escurecer um pouquinho.
8 minutos depois, então, nós vamos passar para a velocidade mais alta e deixar mais 3 minutos. Prontinho! Nosso merengue está pronto. E olha esse merengue! É muito bonito, né, gente? Olha só! É muito lindo, ele tem uma estrutura maravilhosa. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a farinha de amêndoas, a nossa mistura de farinha de amêndoas com açúcar de confeiteiro na batedeira, e vamos bater isso com muito cuidado, tá? E vamos fazer a nossa macarronagem na batedeira, na velocidade mínima, para você observar, tá? Então é um processo bem rapidinho, tá? A gente vai bater um pouquinho, você vai conseguir observar, eu tenho certeza disso, tá? Que ele tá no ponto. Então, vai bater um pouquinho, vai tirar, vai dar uma misturadinha, vai bater. Vocês vão observar aqui comigo que não é uma coisa de outro mundo, não. É bem tranquilo. Vamos colocar aqui menos. Eu vou deixar para soltar esse merengue a segunda vez. Vamos lá. Muito firme, muito firme. Com carinho, a gente vai formando nossa massa de macarrão. A gente vai tirando. Gente, aqui é carinho, tá? Na verdade, todas as etapas, né? O macarrão não é uma coisa assim pra gente fazer meio de qualquer jeito, não. Tem algumas coisas que a gente faz que de qualquer jeito que a gente fizer, dá certo. Uma coisa de louco. O macarrão não é assim, gente. A gente precisa realmente seguir todos os passos dele. E aí sim, ele dá certo. Mas a gente precisa observar essas ações aí pra gente ser feliz, né? Afinal de contas, o macarrão ele não é qualquer doce, né? De novo, mais um pouquinho. Uma massa muito bonita, muito bonita. E a outra vida, a gente poder fazer a macarronagem na batedeira, né, gente? Bracinhos agradecem. Aí assim, não sei se cheguei no meu ponto ainda. Como é que eu faço pra saber se eu cheguei, se eu não cheguei? Tira da batedeira e mistura na mão. Na mão você consegue sentir certinho o ponto. Essa é a nossa massa linda, maravilhosa de macarrão suíço. Minha gente, olha que massa é essa! Muito, muito maravilhosa. Sou apaixonada, gente. Sou apaixonada por macarrão. E eu falo pra vocês, façam. Façam esse método. Vocês vão ter macarrões belíssimos, tá? Não tenham medo. Produzam. Vocês vão ver, gente. É sensacional. Tá? Não tenham medo. Ele é o método mais simplificado que eu já fiz até hoje e é o que mais dá certo. Esse é o ponto fi, tá? É o ponto que escorre sem quebrar a massa. E aí a gente vem com a nossa manga, com o nosso bico perlê de 1 centímetro, ele tem exatamente 1 centímetro de abertura, tá? Não recomendo que seja feito com um bico de abertura maior, porque você vai ter dificuldade para criar. Coloco um apoio, um copo, uma jarra.
vamos colocar aqui a nossa massa. Bom, aqui então eu tenho a minha assadeira, tá? Observações importantes quanto a assadeiras. Assadeira sempre de borda baixa, para que o meu calor consiga circular de forma uniforme aqui dentro. Se eu não tenho uma assadeira de lateral baixa, eu vou usar o fundo, tá? Então eu vou virar ela e vou usar o fundo da minha assadeira, tá? Sem problema nenhum. E um tapete, esse aqui é um tapete de teflon, tá, gente? Encontra-se em casas de confeitaria hoje super tranquilamente pela internet, bem tranquilo de encontrar. Ou um tapete de silicone, tá? Papel manteiga, só se for aquele que é siliconizado, que tem uma película, né, de silicone, que é aquele brilhosinho. Se for aquele fosco, ele gruda muito o macarrão, você vai ter problemas. Mas eu já vi até gente untando forma, tem uma forma que ela tem um tratamento tipo Teflon, mas é uma forma mais profissional. Ela é preta assim, mas um tratamento bem bom mesmo. Então já tem gente pingando o macarrão até direto no forno. Então assim, N possibilidades, tá? Encontre a sua e seja feliz. A minha possibilidade mais interessante é essa aqui, que é o tapete de Teflon e o de silicone. Também utilizo o de silicone muito aqui. Dá super certo. Vamos lá. Pra pingar, é aquela coisa da prática, tá? Mas existe alguns truques. Distância da forma sempre igual, tá? Então, eu sempre sugiro mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros no máximo de distância. 1,5 cm é o ideal de distância entre o meu bico e o meu tapete. E sempre 90 centímetros, 90 graus, tá? Sempre 90 graus de ângulo, tá? Nunca assim, tortinho, tá? Sempre 90 graus. Por quê? Porque se eu fizer tortinho, eu vou deixar meu macarrão torto, certo? Então, para que ele fique perfeitamente redondo, eu tenho que fazer num ângulo de 90 graus. Então, meu saco bem em pezinho, tá? Vocês vão ver eu pingando aqui, vão entender certinho o movimento. Eu aperto o meu saco de confeitar e seguro, e daí eu levanto, tá? Porque se eu continuar apertando e levantar, vai ser uma catástrofe. Ó, vamos pingar, girar. Pinga, para, gira. Pinga, para, gira. Pinga, parou, girou. Pinga, para, gira. Para, gira. Para, gira. Por que eu giro e eu não saio pra cima? Pra não fazer biquinho. Não quero biquinho no meu macarrão. E assim eu vou completando, sempre intercalando eles para não ter o risco deles grudarem um no outro, porque eu não quero perder ninguém. Pingo, paro e giro, ó. Aperto, paro, giro. Sempre na mesma altura, como se fosse um balé, ó. Aperto, paro, giro, aperto, paro, giro. Repetição. Então é isso, gente. Aqui estão os nossos macarrons que nós tiramos do forno. Eu mostrei para vocês aí uma imagem bem bonita, bem de pertinho. Vocês puderam acompanhar. E agora é a gente tirar isso do tapete e rechear lindamente. Quando eu retiro, eu faço certinho os pares, né? Porque mesmo a gente
tentando pingar ele do mesmo tamanho, a gente sempre tem uma diferença, então eu sempre caso eles bem certinho, tamanho com tamanho. No início eu achava assim, ai meu Deus, que trabalheira, casar um tamanho com tamanho, mas é isso mesmo, a gente tem que ficar procurando, né, o melhor parzinho, para que fique um resultado bem bonitinho, né, para que a gente tenha um macarrão bem apresentável. Aí a gente vai pegar aí um recheio, né? E rechear ele abundantemente. O que não dá pra deixar, pra não acontecer aqui no meu macarrão, esqueci. Não posso deixar o meu recheio sair aqui pra fora pra não fazer aquela meleca, né? Olha só. Que lindo. Muito obrigada e até a próxima.